Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou fazer o replante aqui da minha Cattleya metistoglossa amarela. Aí alguém já pode ir perguntando assim, Cattleya metistoglossa amarela é uma Cattleya metistoglossa áurea? Olha só pessoal, na verdade essa orquídea aqui eu já tenho há um tempo. Eu adquiri ela, não estava ainda completamente adulta. E ela floresceu comigo umas 3 ou 4 vezes. Eu sempre notava uma coisinha diferente nela, assim, um tom meio salmão. Mas, pra mim, ela continuaria sendo, e ainda há quem acredita que ela é da variedade tipo, né? Mas até então eu pensava que ela era uma Cattleya metistoglossa da variedade tipo, né, mais comum. Só que aí, na floração do ano passado, ela veio com uma tonalidade amarela. Então, não simplesmente uma tonalidade assim, salmão, como era antes, e como outras que eu tenho também, mas com uma tonalidade já com um amarelo mais intenso, né? Aí eu postei em alguns grupos de orquidófilos e aí eles me explicaram e tal, sobre a situação, que ela não era áurea e tal. Mas eu vou acompanhar as próximas florações dela, né, para ver de fato quando ela se tornar adulta completamente, para aí então eu tirar as minhas conclusões. E antes de fazer esse replante, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, eu já vou pedindo aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum vídeo daqui para frente. Deixa lá seus comentários, dúvidas e sugestões, são bem-vindas também. E sem mais enrolação, pessoal, vamos aqui para o meu replante. Essa orquídea ela estava aqui num paletzinho, né, numa madeira aqui, num painelzinho, só que aí a madeira não era adequada, uma madeira que não era de lei, uma madeira mais, digamos assim, menos resistente, e eu acabei tendo problema aqui. Então se deteriorou e agora eu vou fazer o replante dela neste substrato aqui, ó. Ele está aqui dentro d'água, tem aqui um besouro, e o vento jogou aqui uns bagaços, quase caiu. Então eu vou plantar ela nesta rodela aqui de cerâmica, nesse disco de cerâmica. Eu fiz esse disco de cerâmica especificamente para ela. Então, pessoal, ela, como é uma Cattleya metistoglossa, é uma orquídea de grande porte. Então, essa placa de cerâmica aqui é o suficiente. Ela tem mais ou menos aqui o quê? Uns 20 centímetros de diâmetro, uns 20 a 25 centímetros de diâmetro. E eu vou fazer aqui a retirada dela, né? Ela também está aqui com algumas cochonilhas, eu já vou fazer aqui a higienização para poder eu fazer o replante. Eu vou adiantar aqui para poder eu não me alongar e eu voltar aqui para o replante aqui nessa cerâmica. Terminei aqui, pessoal, de remover a orquídea daquela madeira e danificou muitas raízes e inclusive acabei quebrando aqui a gema de brotação. Olha isso aqui, ó. Quebrei a gema de brotação. Que ódio mesmo. Olha isso aqui. É por isso, pessoal, que eu não gosto de orquídea cultivada nesse tipo de madeira aqui, ó. Na madeira dessa forma, como por exemplo o cachepôs. Cachepôs, a jangadinha são, digamos assim, é um cultivo excelente para o desenvolvimento da orquídea, sim. Para mim é um dos melhores. Entretanto, é um dos piores para replante, porque danifica muito as raízes das orquídeas. Então, assim, se você pega uma madeira, assim, uma madeira cilíndrica e você fixa a sua orquídea, não, quando for para você fazer o replante,
é excelente porque não danifica muito as raízes. Mas se for jangada, se for cachepô, é terrível. Então assim, você precisa escolher muito bem um cachepô, você precisa escolher muito bem o tipo de madeira para que a orquídea dure o máximo de tempo possível ali. Porque quando for para fazer replante ou para fazer corte, pode ter certeza que você vai ter problemas. Problemas em que? Não problemas de desenvolvimento, problemas de danificação de raízes, que foi o que aconteceu aqui agora. Eu estava com essa gradezinha de madeira aqui, onde a orquídea estava fixada, e como dá muito trabalho para poder a gente remover, eu acabei danificando muito a orquídea. Então agora eu vou fazer aqui a limpeza e depois eu volto com o replante para poder adiantar. Prontinho, pessoal, aqui está a minha orquídea higienizada. Tá vendo? Retirei aqui o excesso de raízes. Deixei aqui só as raízes que estão viáveis. Infelizmente quebrou a gema de brotação que estava se desenvolvendo, mas ela tem muitas, pelo menos aqui umas 3 ou 4 gemas viáveis. Então logo logo ela estará se desenvolvendo aqui. Tirar alguma coisa de raízes aqui que ainda não está me agradando. Aqui eu tenho o meu esfagno, pessoal, levemente úmido. Vou colocar aqui. Como é que eu vou fazer o replante dessa orquídea aqui, pessoal? Eu vou utilizar também aqui um pouco de casca de macadâmia para gerar um pouco mais de umidade, porque às vezes o esfagno também, eu utilizo só o esfagno, mas eu quero colocar um pouco de casca de macadâmia, porque eu gosto da casca de macadâmia. Agora, pessoal, eu estou conseguindo encontrar ela, então eu agora vou utilizar. E o que é que eu faço aqui, ó? Eu faço esse círculozinho aqui de esfagno e no meio eu coloco casca de macadâmia e um pouco de mix. Casca de macadâmia com carvão. A casca de macadâmia, pessoal, ela retém um pouco de umidade, ela é resistente, ela libera alguns nutrientes também para a orquídea, e isso é muito bom. Deixa eu pegar aqui um pouco de mix. Aí alguém pode me perguntar, Zenivaldo, mas você está utilizando o substrato agora? O mínimo possível, pessoal. O que eu vou usar aqui com um pouco mais de quantidade é a casca de macadâmia, porque ela é mais resistente. Então ela dura mais. Então eu procuro utilizar aqui o mínimo possível, né? Nem todas, algumas eu estou utilizando um pouco de substrato, porque são aqueles replantes que eu estou fazendo para contemplar aquelas pessoas que se preocuparam com a umidade. Então eu estou fazendo esses replantes assim com um pouco de substrato, justamente para contemplar aquelas pessoas que me perguntaram ou se tem alguma outra forma da gente estar cultivando na cerâmica para poder diminuindo o excesso dessa falta de umidade, para não ter que estar regando todos os dias. Então eu faço aqui esse círculozinho aqui de substrato, um pouco de esfagno, para poder eu estar
colocando a orquídea aqui em cima. Então, ela inicialmente ela vai começar a se desenvolver aqui, vai gerar um pouco mais de umidade ambiente, não precisa a pessoa estar regando, ou não precisa, ou só se houver a necessidade, né? Mas se caso a pessoa não puder regar a orquídea todos os dias, ela não vai sofrer com a falta de umidade, entendeu? Então assim, isso aqui, como eu já falei, é para poder contemplar essas pessoas também. Então, pode estar cultivando com só com o esfagno, mas aí a gente tem que ter um pouco mais de cautela com a rega. E também a gente pode estar cultivando com um pouco de substrato. Então eu boto mais um pouquinho de esfagno aqui. Nada de cobrir rizoma, pessoal. Nada de cobrir rizoma. E eu gosto de fazer replante. Essa daqui eu já fiz a limpeza e imediatamente eu vou plantar. E eu, como o esfagno aqui já está úmido, eu não vou regar ela esses dias. Vou deixar ela uns dias aqui para poder secar mesmo, depois é que eu vou regar. Porque eu gosto de fazer corte de raiz de orquídea ou replante e deixar ela se recompor, porque danifica muito as raízes. E aí o que é que acontece? Se a gente imediatamente fazer o replante, colocar no substrato as raízes danificadas recentemente, aquilo ali não cicatrizou ainda, aquilo ali se torna uma porta de entrada para agentes patogênicos. Então, eu gosto de deixar secar, depois que as raízes estão secas e cicatrizadas, aí eu faço o replante, porque ela se desenvolve muito rapidamente. Mas nesse caso aqui, eu já vou fazer logo o replante e eu vou fazer isso que eu falei para vocês. Então eu vou deixar ela aqui um tempo para secar essas raízes e depois eu faço a rega. Aqui agora eu vou fazer a fixação. Vou pegar o meu barbante. Hoje eu não vou fazer aqui a amarração com a linha de pesca, vou fazer com o barbante. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou encerar o barbante para poder ele ficar mais resistente e ele não embolorar. Olha só como é que eu faço, pessoal. Eu faço assim, eu passo em todo o barbante. Pronto, está aqui o meu barbante encerado. Tá vendo, pessoal? Todo encerado. Aqui agora eu vou amarrar a orquídea. Olha só, pessoal, sempre deixando todo esse espaço aqui, ó, para a orquídea crescer. Então, os pseudobulbos vão se desenvolver aqui para frente. Então, a gente tem que colocar a traseira para a borda da placa de cerâmica. Nada de cobrir rizoma, tá vendo? Nada de cobrir rizoma. Isso aqui, pessoal, é muito bom para o desenvolvimento da orquídea, porque mesmo chovendo muito, a cerâmica vai absorver o excesso de umidade aqui nesse pouco de substrato que tem aqui, entendeu? Então a orquídea vai se desenvolver, mas não vai gerar um pouco de umidade, vai deixar um ambiente um pouco mais fresco, um pouco mais úmido, mas isso aqui fica muito ventilado e a cerâmica retém o excesso de umidade. Agora vou amarrar. Vou amarrar aqui no arame mesmo, deixando sempre a ponta para a gente dar o nó final. Vou passar por baixo e vou passar para esse lado. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. É só as primeiras voltas.
A cera também deixa o barbante pegajoso. Depois que passa a primeira volta, pronto. Tudo fica mais fácil. Vou colocar aqui na borda da mesa só para poder passar. A mesa também está muito cheia. Tá vendo, pessoal? Olha só, ó. Deixar ela bem firme, ó. Sempre que a gente for fazer um replante, a gente tem que deixar a orquídea bem firme. Seja um replante de touceira ou seja um corte, a gente precisa deixar a orquídea bem firme, porque senão ela não se desenvolve bem. A orquídea ela precisa estar bem firme para poder as raízes se desenvolver. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse momento. Vou fazer o que aqui? Vou dar logo um nó para poder deixar firme, porque vai precisar emendar. Ó, eu já até poderia deixar assim, pessoal, mas eu quero deixar ela ainda mais firme. Então, vou pegar aqui outro pedaço de barbante. Já emendei aqui outro pedaço de barbante encerado. E agora, vou passar aqui em outras direções. Então, pessoal, o barbante, além dele deixar a orquídea firme, ele também deixa o substrato mais, digamos assim, compactado. Não tão compactado, porque também é ruim, mas deixa o substrato mais firme, para poder ele não ficar, digamos assim, derramando. Então, deixar o substrato para que a orquídea ela vá enraizando e deixando o substrato bem firme. Tá vendo? É exatamente assim que vai ficar. Aqui eu amarro, dou o nó final. E tá a orquídea pronta para ser pendurada. Tá vendo, pessoal? É assim que fica. E aqui agora ela vai ter tudo isso aqui para poder ela se desenvolver. E ela vai gostar muito deste enraizamento, dessa superfície aqui para ela enraizar. Tá vendo? Orquídea firme, pessoal. Olha só. Aqui, ó, a gente pode estar utilizando até o arame para poder a gente tutorar, se houver a necessidade. Nesse caso aqui, não há necessidade. Então, replante feito, agora é só pendurar. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá o joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.